Olá, eu sou o Diego. Olá, aqui é a Lígia. Estamos aqui para fazer o exame de consciência. Esse vídeo áudio é exatamente um exame de consciência, então você já tem que se preparar para fazer. Vai ficar um pouco longo porque ele é um exame de consciência bem detalhado e a gente quer trazer aqui tudo que você precisa pensar e rezar para fazer uma boa confissão. Para começar, você precisa estar num ambiente silencioso, sozinho, ter papel e caneta na mão. A gente começa com uma oração. Você faz o sinal da cruz e faz uma oração que você se sentir confiante. A gente vai deixar uma oração preparatória que a gente indica na descrição do vídeo. Vamos começar com as perguntas iniciais. Antes das perguntas iniciais, o que você vai escrever? O pecado e o agravante. Por exemplo, eu dei um tapa numa pessoa, é um pecado. O agravante, eu dei um tapa na minha mãe, é um agravante. Aí você pode colocar também o número de vezes que você fez isso. Então é isso que a gente precisa relatar. Não precisa detalhar o pecado, não precisa ficar explicando ou dando Não desculpa. precisa falar o motivo que te levou a pecar. Fala o pecado, quantas vezes cometeu e se foi, qual o agravante. Se foi com a esposa, se foi com o marido, se foi com o filho. Esse tipo de agravante. Comparando o tribunal da confissão com o tribunal humano, você vai ser o advogado de acusação. Você vai só se acusar e acusar os pecados que você se arrependeu. Exatamente. Essas perguntas iniciais já é o começo do seu exame de consciência. Então vamos lá. Primeira pergunta. Há quanto tempo não me confesso? Por quê? Se você está há mais de 1 ano sem se confessar, já é um pecado mortal. Então, você vai ter que anotar quanto tempo faz que não me confesso. 2. Escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas? Sim ou não? Você vai colocar sim, escondi conscientemente algum pecado. Não. Aí, se é não, você não precisa escrever nada. E até se você escondeu inconscientemente, é bom você trazer e confessar o pecado. Você já recebeu o perdão, foi perdoado. Mas é legal você trazer e confessar para o sacerdote o seu pecado, que mostra o seu arrependimento. 3. Confessei o melhor que me lembrava o número de vezes que cometi cada pecado grave? Sim ou não? 4. Confessei com clareza os meus pecados ou fui muito genérico? Aqui entra você colocar os agravantes e os números de vezes. Se das outras confissões você só falou por falar, aí você vai escrever. Das outras vezes, confessei de forma genérica. 5. Cumpri a penitência que o sacerdote me deu? 6. Reparei as injustiças que cometi? Quando você peca, o seu pecado causa danos. E muitas vezes causa dano em pessoas. E além da confissão, você precisa buscar reparar esses danos que você causou. Por exemplo, você ofendeu uma pessoa por palavra. Você não basta só confessar, você precisa ir até a pessoa e falar, me perdoa, me desculpa por aquilo que eu fiz. Pedir Isso perdão. É tentar reparar. Se a pessoa não quiser, é azar dela. E você pode, por exemplo, se roubou alguma coisa, ir lá e devolver o que foi roubado. Exatamente. 7. Comunguei alguma vez em pecado mortal? Se você lembra o número de vezes que cometeu, melhor ainda, que comungou em pecado mortal. 8. Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometê-los? Neste momento, você se encontra verdadeiramente arrependido dos pecados que você cometeu e vai lutar para não cometê-los novamente? Lutado de todos os pecados. 9. Tenho o hábito de cometer um determinado pecado mortal? Tem um pecado que você faz com recorrência, sabe que é pecado mortal e mesmo assim continua fazendo? Se sim, anote que tem o hábito de cometer tal pecado mortal. Depois você pode voltar, no final nós vamos falar sobre os pecados, você vai achar qual é os seus pecados. 10. Já me confessei deste pecado e mesmo assim continuo com o vício? Isso também é muito importante você falar para o padre, porque ele pode também te dar um direcionamento para te ajudar a não cair nesse pecado novamente. Continuando aqui, vamos mandamento por mandamento. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira pergunta: deixei, por culpa própria, de conhecer as principais verdades da fé católica? Bom, você como católico, você precisa buscar um conhecimento de fé, crescer na sua fé e saber ao menos ali o básico. O que é o básico? O creio. Você acredita na igreja,
Você sabe o que significa o creio da igreja, a fé da igreja? Isso é o que a gente precisa saber. Agora, se a gente não sabe nada e não busca um aprofundamento, isso é um pecado da nossa parte. 2. Alguma vez neguei ou duvidei voluntariamente de algum ensinamento da igreja, mesmo depois de já ter sido instruído sobre aquela doutrina? Por exemplo, é o dogma. Você não, como católico, você não pode duvidar de um dogma de fé. Por exemplo, é um dogma de fé que Maria foi virgem antes e depois do parto. Ah, eu duvido e não acredito. Isso é um pecado mortal. Ao ser católico, automaticamente você precisa assumir as verdades da nossa fé. E essa é uma das tantas verdades da fé. Isso. E nesse caso, por exemplo, o que você iria notar? Neguei e duvidei voluntariamente dos ensinamentos da igreja. Esse é o pecado. Ah, duvidei de quantos? Ah, duvidei quantas vezes? Se você souber, você coloca o número de vezes. 3. Acreditei, segui ou professei algum ensinamento consciente de que ele era incompatível com a fé católica? Esse aqui, por exemplo, você alguma vez defendeu o aborto? Você alguma vez defendeu o espiritismo, a maçonaria, o casamento gay? São coisas que a igreja não admite, que a igreja não acredita e que a fé que a igreja não professa. Por exemplo, você é espírita, você está em pecado mortal porque a reencarnação é totalmente contrária à fé. Então essas coisas é muito importante você meditar se você crê ou já expressou essa fé de alguma maneira. Ou já acreditou, mesmo que seja há muitos anos ainda que hoje você atrás. Não acredita. Mas Exatamente. se você já acreditou e às vezes você até já se confessou, mas não falou esse pecado, é um pecado que você precisa confessar. E também aqui entra acreditar em signos, porque o signo é incompatível com a fé católica. Então, se você acredita e procura saber sobre os signos, também é um pecado mortal. Nossa. 4. Quantas pessoas que a gente vai ter caindo nesse pecado, infelizmente. 4. Participei ativamente de alguma cerimônia ou culto não católico? Por exemplo, você já foi com algum amigo seu participar de um culto protestante? Ou alguma vez você foi num benzedor? Sou membro ou fiz parte de alguma organização religiosa não católica? De algum grupo anticatólico ou de alguma sociedade secreta como a maçonaria? Aqui já não é nem participar, é se você faz parte como membro de alguma organização desse tipo. E aqui, cuidado, porque às vezes você pode falar assim, mas aqui na minha igreja tem várias pessoas que são maçons e estão na igreja. Se estão na igreja, estão em pecado mortal. Mas não aqui é o comungar. seu exame de consciência. Então mas é que às vezes você não pode se justificar por outras pessoas. Exatamente. É o seu pecado e você tá vendo, é pecado. 6. Li alguma coisa, ouvi alguma música ou assisti a algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra a moral católica? Atenção, não há pecado se a pessoa acessa tais conteúdos por justa causa, tomando as devidas precauções para não perder a fé. Só que aqui, só se você for um estudioso, alguma coisa assim. Agora, assistir, ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa propositalmente que vai contra a fé da igreja, só para falar que está indo contra, pecado mortal. 7. Pratiquei ou coloquei em alguma superstição ou idolatria? Aqui entra mais uma vez, previsão do futuro, adivinhação, jogo de cartas, jogo de búzios, magia, feitiçaria, consulta a algum feiticeiro, magia branca, tem candomblé, umbanda, tudo isso são práticas supersticiosas ou idólatras, que são pecado mortal. Como o Diego já disse, às vezes você já não faz mais isso, mas se você já fez algum dia, você vai colocar. Quando eu tinha tantos anos, eu participei dessas superstições e dessas idolatrias. E pode ficar tranquilo que idolatria não tem nada a ver com a devoção aos santos que a gente tem. Outra coisa totalmente diferente. 8. Participei de reuniões espíritas, invoquei espíritos, recebi passe, acreditei em reencarnação. Aqui a resposta já fala por si. 9. Invoquei a Satanás, li textos, assisti a vídeos e filmes ou ouvi músicas que invocam explicitamente a Satanás? Tem um filme bem claro que fala de Satanás, né? Aquele Lúcifer, ele fala de Satanás.
Eu nunca assisti. Mas se não a sei pessoa, falar. se você assistiu, não deve assistir. Exatamente. E deve se confessar. Que aqui tá falando se invocou, né? Mas também aí entra lá naquela outra coisa sobre os filmes. 10. Não professei externamente a minha fé católica quando havia necessidade grave de fazê-lo. Às vezes você está numa situação em que você deveria professar a sua fé e você se esconde por vergonha ou por medo. Isso vai ter gente caindo também, hein? 11. Recebi os sacramentos sem respeito ou sem fé. Recebi o crisma, a eucaristia, o matrimônio ou a ordem em pecado mortal. Isso aqui você vai lembrar desde quando você era criança. 12. Desesperei da salvação, achando que os meus pecados eram maiores que a misericórdia de Deus. Às vezes você não confiou que a misericórdia de Deus iria apagar os seus pecados, mas com uma confissão bem feita, todos esses pecados serão totalmente extintos. 13. Pequei por presunção, esperando que alcançaria a salvação, sem ter que fugir do pecado e guardar os mandamentos. Quer dizer, você pecou sabendo que era pecado só porque, depois eu me confesso. Isso é uma verdade objetiva. O pecado não é você que acha que é pecado ou não. Isso não existe achar. É o que a igreja ensina, é o que a fé ensina. 14. Acreditei na falsa doutrina que ensina de Deus, por ser misericordioso, irá salvar todas as pessoas, ainda que elas não deixem o pecado. Muitas pessoas pensam que Deus é misericórdia, então eu posso viver numa relação sem a bênção da igreja, sem ser casado, porque Deus é misericórdia. Hoje em dia isso tá normal. Essa é uma falsa doutrina que ensina que Deus é misericórdia. 15. Tive ódio a Deus, revoltei-me contra Deus, por exemplo, por ter nascido com esta aparência, com este sexo, masculino ou feminino, com esta condição social ou por ter perdido algum parente. Alguma vez você teve ódio a Deus, se revoltou contra Ele? Vamos agora ao segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. 1. Pequei por blasfêmia, escandalizei alguém com tais blasfêmias. Uma observação aqui: a blasfêmia é cometida quando se diz qualquer injúria contra Deus, contra os santos ou contra coisas santas. Por exemplo, dizer: Deus é injusto, Deus não é bom, maldito seja Santo Antônio, etc. Também pode-se pecar por blasfêmia por meios de atos, por exemplo, cuspindo para o céu, pisando ou quebrando imagens sagradas. Além disso, também é blasfêmia atribuir a uma criatura qualidades próprias e exclusivas de Deus, por exemplo, chamar o demônio de onipotente e santo. 2. Irritei alguém com o propósito de fazê-lo praguejar ou blasfemar contra Deus. Você levou alguém a cometer esse pecado de blasfêmia? 3. Jurei em assuntos falsos ou desonestos, usando o nome de Deus, dos santos ou das coisas sagradas. Por exemplo, eu juro por Deus que irei matar aquele fulano que me deve. Esse tipo de juramento em vão, você já fez alguma vez? 4. Fiz uma promessa a Deus e depois não a cumpri. Atenção! Caso você tenha feito uma promessa e não tenha cumprido, se confesse, depois cumpra a promessa. Caso seja difícil de cumpri-la, você deve pedir ao seu bispo ou ao seu pároco que troque aquela promessa por outra ou o dispense de cumpri-la. O simples sacerdote não tem esse poder. 5. Zombei por palavras, piadas ou atos de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, de suas imagens, da igreja, dos sacramentos ou de qualquer coisa santas. Incentivei os outros que zombassem, rissem ou desprezassem. 3º mandamento: guardar domingos e festas. 1. Faltei à missa nos domingos ou nos dias santos de guarda por culpa própria. 2. Nos domingos ou nos dias santos de guarda, cheguei atrasado à missa ou saí mais cedo por culpa própria. Aqui é importante falar que essa culpa própria você tinha todos
os meios para ir e não foi por preguiça ou por qualquer outro motivo. Se você não tinha como ir, não é pecado. Isso é lógico, mas é bom ressaltar. E também a mesma coisa de chegar atrasado. Você pode chegar mais cedo, mas não chega mais cedo. Aí quebrou seu carro no caminho. Não teve como, não é pecado. Como, não é pecado. 3. Fiz propositalmente com que pessoas faltassem à missa nos domingos ou dias santos de guarda, ou saíssem mais cedo, ou chegassem atrasadas. 4. Fiquei mais de um mês sem fazer ao menos uma oração sincera a Deus. Nos domingos ou nos dias santos de guarda, realizei trabalhos, atividades ou negócios que me impediram de participar da Santa Missa. Obriguei que outras pessoas realizassem essas atividades, impedindo-lhes a participação na Santa Missa. Se você trabalha em um lugar e por força do trabalho você teve de trabalhar, não é pecado. Mesma coisa de cima. 6. Trabalhei aos domingos e dias santos de guarda. Obriguei outras pessoas a trabalharem aos domingos e dias santos. Aqui diz assim, atenção. Há alguns serviços que não podem parar, mesmo nos domingos e dias santos de guarda, como, por exemplo, hospitais, farmácias, restaurantes, postos de combustíveis, aeroportos, ônibus, táxis, serviços de segurança. Os proprietários, porém, devem se esforçar para organizar este serviço de tal maneira que os funcionários possam guardar o preceito dominical. Mas por motivo de força maior, se não tiver como, também aí não é pecado. Agora, escolher trabalhar aos domingos e dias santos, aí está o pecado. Tipo, você falar, eu vou sair no sábado e domingo eu trabalho. Isso. É pecado. 4º mandamento. Honrar pai e mãe. 1. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei os meus pais? Alegrei-me com o mal dos meus pais? Entristeci-me com o bem deles? 2. Desejei a desgraça aos meus pais? Desejei a morte aos meus pais? Desejei por egoísmo receber a herança? 3. Nunca rezo pelos meus pais? 4. Não ajudei meus pais em situação de grave necessidade material, alimentação, vestes, habitação, remédios, sendo que era possível para mim ajudá-los? Abandonei-os em suas doenças físicas ou emocionais? Abandonei-os na velhice? 5. Não ajudei os meus pais nas suas necessidades espirituais, sendo que era possível para mim ajudá-los? Por exemplo, não chamar um sacerdote para dar os últimos sacramentos quando seus pais estão gravemente enfermos. O que você puder fazer para ajudar, entra aqui. Esse é o dever. Esse é o dever. 6. Levantei a mão contra meus pais, bati nos meus pais? 7. Entristeci gravemente meus pais com palavras, gestos ou ações? 8. Desobedeci meus pais em assuntos moralmente importantes? 9. Roubei alguma coisa dos meus pais? 10. Perguntas para os que são casados. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei o meu cônjuge? Impedi que o meu cônjuge cumprisse seus deveres religiosos? 11. Pergunta para os que quem tem filhos. Por negligência, deixei de conduzir meus filhos ao batismo o mais rápido possível? Não cumpri a grave obrigação que tenho de educar meus filhos na fé católica, deixando de ensinar a doutrina da Igreja, a digna recepção dos sacramentos, para que assim tivessem o suficiente para perseverar até a morte no estado de graça? Observação. Como os filhos podem pecar gravemente após os 7 anos de idade, os pais devem motivá-los a se confessar regularmente a partir de então, dando-lhes a instrução necessária para isso. Cabe lembrar que todos os fiéis a partir dos 7 anos são obrigados à confissão ao menos uma vez por ano. Deixei de sustentar os meus filhos? Impedi meus filhos de irem à missa aos domingos, de rezarem ou de cumprirem seus deveres religiosos? Permiti que o namorado da minha filha ou vice-versa dormisse junto com ela? Aqui não tem aquela história que a gente falou. Ah, mas olha o mundo como é que tá. Não. Permitiu? Você está pecando. Além do seu filho estar em pecado, você que permitiu pecando. Também está. Não tem como a gente interpretar ou querer reescrever os mandamentos. Permiti que meus filhos lessem livros, ouvissem músicas ou assistissem a programas imorais, sexuais ou obscenos? Permiti que meus filhos frequentassem lugares suspeitos ou fossem a festas indecentes? Permiti que meus filhos tivessem companhias perigosas? Deixei de corrigir os vícios e pecados graves dos meus filhos?
Castiguei meus filhos com ódio no coração? Fui mau exemplo para os meus filhos, dando-lhes ocasião de imitarem meus pecados graves ou de se escandalizarem com eles? Por exemplo, quando acontece de beber muito, ficar embriagado, dizer palavras obscenas, usar roupas indecentes, ver vídeos ou ouvir músicas imorais, são exemplos que você está dando para os seus filhos e isso te leva-os a pecar e te faz também é um pecado seu que os leva a pecar. 5º mandamento, não matar. Desejei o mal a alguém? Desejei a doença ou a desgraça a alguém? Desejei o inferno a alguém? 2. Agredi injustamente alguma pessoa? 3. Ofendi alguém xingando, amaldiçoando, zombando? Escandalizei outras pessoas com tais ofensas? 4. Alimentei pensamentos de vingança? Aqui uma atenção. Não é pecado desejar que um criminoso receba a sua pena justa, desde que não tenhamos ódio por ele. 5. Matei uma pessoa, quis matar ou procurei matar alguém? Até no seu coração você já desejou que alguém tivesse morrido. 6. Fiz ou tentei fazer aborto? Aconselhei ou ajudei alguém a fazer aborto? Decidi que as pessoas têm o direito de fazer aborto? 7. Usei métodos abortivos? Métodos abortivos, exemplos, né? Anticoncepcional, qualquer anticoncepcional é abortivo, e isso não é a igreja que fala, é a própria bula do remédio. O DIU é abortivo e a pílula do dia seguinte também. Então, se você usa ou já usou qualquer um desses métodos, agora você sabe que é pecado mortal, porque eles correm o risco de serem, né, de ser abortivo. Então, pode ser que você tenha provocado inúmeros abortos e não saiba, abortos ocultos. Então, por isso, aqui você precisa tomar a decisão de abandonar essas práticas para poder confessá-las, abandonar e confessar. 8. Pratiquei a eutanásia apressando a morte de uma pessoa idosa ou doente? Aconselhei alguém a praticar a eutanásia? Defendi que as pessoas têm direito à eutanásia? 9. Fiz fertilização in vitro? Obriguei ou aconselhei o uso desse método? Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção? 10. Retirei alguma parte significativa do meu corpo desnecessariamente? Fiz alguma esterilização? Por exemplo, vasectomia, ligadura de trompas, etc. Atenção aqui. É permitido retirar alguma parte do corpo para a preservação da vida. Por exemplo, é permitido amputar um pé, um braço, é permitido inclusive retirar órgãos ligados à reprodução humana, os úteros, ovários, testículos, desde que seja para salvar a vida e haja reta intenção. Por exemplo, às vezes tem um câncer, tem algum mioma, alguma coisa que vai prejudicar a vida, então não há pecado em retirar o útero, os ovários, testículo. Mas se for para o caso de fazer uma esterilização mesmo, aí sim entra o pecado mortal. Tentei diretamente o suicídio? Induzi, instiguei ou auxiliei alguém a praticar suicídio? 12. Usei por mero prazer bebidas alcoólicas até perder completamente o uso da razão? Usei drogas ilícitas? 14. Cooperei com o pecado grave de outras pessoas? 15. Conheço alguém que está em pecado mortal ou perto de cometê-lo e não corrigi? Aqui nós só temos a obrigação de corrigir alguém quando se reúne 3 condições. Primeiro, a pessoa que tenha cometido pecado mortal, que a pessoa tenha cometido pecado mortal esteja próxima a cometê-lo e você sabe disso. Que a pessoa, que consideremos haver esperança de que a pessoa mude mediante a nossa correção e que possamos fazer a correção sem um grande incômodo.
Quer dizer, você tem a intimidade de chegar na pessoa, falar pra ela, ó, você está em pecado mortal. Por exemplo, eu já cheguei numa pessoa e falei pra ela, para de usar o anticoncepcional, porque o anticoncepcional, ele é abortivo e você está em pecado mortal. E eu tinha intimidade com essa pessoa. Aí você tem a obrigação de chegar na pessoa e falar. E se não falar, se não corrigir, aí quem tá em pecado é você. 6º e 9º mandamentos. Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Aqui uma atenção. Por caridade ao sacerdote, diga apenas o pecado com seus agravantes, o número de vezes que você cometeu, mas não entre em detalhes. Primeiro, tendo sido batizado na Igreja Católica, vivia uma união estável ou um casamento meramente civil com alguém, sem receber a bênção do matrimônio? Sendo casado na Igreja Católica, neguei a relação sexual ao meu cônjuge sem causa grave? Aqui, gente, entra uma coisa que assim, quando o casal é casado, né? Um tem o dever de agradar o outro. Mas aqui tem que ser assim, você pode ter uma causa grave, pode ter uma doença, pode ter algum problema que isso te impede de ter a relação sexual. Mas se for só por pirraça, digamos assim, né, Diego? Aí você também, se você negar essa relação, você está pecando. Isso aqui a gente precisa ter um equilíbrio. O exame de consciência vai ficar grande, mas temas como anticoncepcional, esse aqui a gente tinha que ter, mais horas para falar, né? Exatamente. Mas se tiver alguma dúvida, deixa no vídeo. Deixa no comentário do vídeo e entre em contato com a gente. 3. Usei métodos contraceptivos, por exemplo, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU, camisinha, ou obriguei, aconselhei o uso de contraceptivos. Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos contraceptivos. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a igreja tem um método próprio dela. A gente não vai falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a igreja tem o método dela e desaconselha qualquer um desses métodos. E se você faz uso e não sabia, agora você sabe e passa a ser pecado mortal. Porque a igreja tem o método natural para espaçar a gravidez. Porque a gravidez, você tem que aceitar os filhos que Deus te dá, mas não dá pra, né, você tem que ter a moderação. Então, existe o método natural para espaçar a gravidez. Então, não é contraceptivo, é um método natural. Não é a tabelinha. Que não é a tabelinha, você pode pesquisar, saber mais, é o MOB, né? Você pode pesquisar, saber mais. E a gente está disposto também a ajudar. 4. Usei métodos artificiais de concepção que dispensam a relação sexual. Obriguei ou aconselhei o uso desses métodos. Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção. Olha pra você ver que interessante. Nós não podemos interferir nem em não concepção, nem na concepção. Isso é uma coisa que cabe a Deus. Isso é um dom e uma graça de Deus. Então, por exemplo, se a pessoa não consegue engravidar por vias normais, ela tem que se colocar em oração ou se abrir para outro tipo de paternidade e maternidade. Como a adoção. Como a adoção, por exemplo, que é maternidade e paternidade do mesmo jeito. Mas ela não pode fazer o uso da fecundação. Isso é uma fertilização in vitro, por exemplo. Porque isso é um dom, é uma graça que Deus nos dá. Se nós não recebemos, nós não podemos tentar criar uma maneira que não seja natural e nem podemos dizer não a um dom que Deus quer nos dar, que é, no caso, o filho e os métodos anticonceptivos. 5. Pratiquei o onanismo. O onanismo acontece quando o homem ejacula intencionalmente fora do órgão sexual da mulher a fim de evitar a gravidez. Também é chamado de coito interrompido. 6. Vi pornografia com meu cônjuge. Obriguei meu cônjuge a ver pornografia. Às vezes tem casais que fazem uso da pornografia para ter uma relação. Então isso também é pecado. Até como meio estimulante é pecado mortal. Cometi adultério?
8. Sou casado na igreja e causei a minha separação do meu cônjuge. 9. Sou casado na igreja e após a separação cometi adultério. Por exemplo, namoro ou algum tipo de segunda união. Aqui entra a segunda união. Se você está em segunda união e não pretende se desfazer da segunda união, não tem como você se confessar. Porque para se confessar tem que estar arrependido de todos os pecados e disposto a não mais pecar. Então, se você está numa segunda união, infelizmente, não tem como. E é arrependido de todos. Às vezes você pode ter feito outro pecado e falar, nossa, mas eu xinguei fulano e estou muito arrependido. Não tem como, porque essa confissão exige todos os pecados. Sim, precisa estar arrependido de ter vivido na segunda união. Mas vale ressaltar também a importância da busca de um tribunal eclesiástico para saber se o seu primeiro casamento não foi nulo. Mas é mais um tema também que é longo. 10. Fiz sexo sem ser casado? 11. Toquei uma criança buscando satisfação sexual? Tive relação sexual com uma criança? 12. Usei de violência física ou moral a fim de levar uma pessoa ao pecado contra a castidade? Seduzi alguma pessoa valendo-me da minha influência ou autoridade sobre ela? 13. Cometi algum pecado sexual contra a natureza, por exemplo, homossexualismo, incesto com parentes de sangue, bestialismo, que é com animais. A questão do homossexualismo é a prática homossexual. Não é a tendência homossexual. Isso. Tendência homossexual não caracteriza pecado. O fato de ser homossexual, mas viver em castidade, não é pecado. Você pode ser até um grande santo. Exatamente. Agora, a prática de homem com homem, mulher com mulher, aí sim entra o pecado. 12. Defendi ou apoiei o sexo livre, a poligamia, o divórcio, o adultério, o homossexualismo, a mudança de sexo, o incesto, o bestialismo, a pedofilia, a ideologia de gênero. Afirmei ou defendi que as pessoas se amam e elas têm o direito de fazer essas coisas. Se você também apoiou, você às vezes nunca fez, mas apoiou esse tipo de ideologia, então você também é um pecado e pecado grave. 15. Pequei por pornografia com textos, fotos ou vídeos de conteúdo sexual explícito. Tenho o hábito de cair neste pecado. Mantive as ocasiões de cair na pornografia. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar essas práticas. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar as ocasiões próximas deste pecado. Atenção, não somente a pornografia explícita é pecado mortal. Os livros, filmes, vídeos ou programas de televisão que possuem conteúdo erótico também são matéria de pecado mortal. 16. Divulguei textos, imagens ou vídeos pornográficos. Mantive o recebimento desses vídeos ou imagens, por exemplo, não saindo daquele grupo de rede social em que as pessoas enviam. Se você faz parte de um grupo de WhatsApp, as pessoas vivem mandando isso, saia do grupo e se confesse. 17. Pequei por masturbação, ou seja, toquei meu corpo com firme propósito de obter o prazer sexual. Tenho o hábito de cair neste pecado. Mantive as ocasiões de cair neste pecado. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar esta prática. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar as ocasiões próximas deste pecado. 18. Toquei, abracei ou beijei uma pessoa buscando o prazer sexual. Aqui, para os namorados, o prazer sexual somente é lícito dentro da relação matrimonial aberta à vida. Portanto, as pessoas que não são casadas não podem buscar a excitação sexual, já que não podem ter relação sexual. Por isso, os namorados não podem fazer aqueles toques, abraços ou beijos que são próprios para causar a excitação sexual. Por exemplo, toques nas partes íntimas, abraços calorosos, beijos de língua muito calorosos. Como não podem ter a relação sexual, também não podem se preparar para ela. Tudo que vai gerar uma vontade sexual
deve ser evitado no namoro, porque consequentemente vai levar a cair nesse pecado. Quanto aos casados, dentro do ato conjugal, dentro do casamento, tudo isso é lícito, são lícitos os atos coerentes com a relação sexual aberta à vida, desde que não sejam gravemente obscenos. Fora do ato conjugal, os esposos podem fazer certos tipos de beijos, abraços e carícias para alimentar o amor entre si, evitando, porém, o perigo próximo da ejaculação. 19. Consentir em pensamentos, desejos ou olhares contra a castidade. Quem foi objeto desses pensamentos ou olhares? Pessoa casada, parente próximo, pessoa consagrada, crianças, pessoas do mesmo sexo. Nós podemos pecar com o olhar. Então, você já desejou outras pessoas só com o olhar? Entra aqui. 20. Sendo casado, pratiquei o ato sexual pensando voluntariamente em outra pessoa? 21. Promovi conversas eróticas com o fim de buscar prazer sexual? Ouvi conversas eróticas consentindo no prazer sexual que elas me causavam? 22. Induzi outras pessoas ao pecado ou ensinei o pecado a alguém? 23. Escandalizei alguém com tais conversas eróticas? 24. Ouvi músicas eróticas e consenti no prazer sexual que causavam? Escandalizei alguém com tais músicas? Homem e mulher. Expus-me publicamente com roupas indecentes a fim de seduzir sexualmente os que me olhavam, ou tendo consciência de que tais roupas eram excitantes ou escandalosas? Por exemplo, usar roupas coladas, decotadas, curtas, transparentes. Quando uma pessoa decide abandonar as roupas indecentes, deve desfazer-se delas e não doá-las para alguém, pois o que é pecado para mim também é pecado para outras pessoas. Aqui entra o uso da modéstia, né? Precisamos conservar o nosso corpo. Também o pecado da sexualidade, então, você pode ver que ele vai além do que é o ato consumado. Ele começa muito no pensamento, nas permissões que a gente dá. 7º e 10º mandamentos: não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Roubei alguma coisa? O quê? Quanto? Quantas vezes? Restituí os bens roubados? 2. Danifiquei injustamente a propriedade ou os bens de uma pessoa? Reparei os danos? 3. Obtive algum bem ou vantagem por meio de fraude ou enganação? 4. Perdi meus bens no jogo, causando prejuízo a mim e aos meus dependentes? 5. Recusei-me a pagar alguma dívida? Recusei-me a devolver alguma coisa emprestada? 6. Adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? 7. Lesei o meu patrão não trabalhando honestamente como é dever de um funcionário? 8. Recusei-me a pagar o salário aos meus empregados? Atrasei o salário dos meus empregados sem justa causa? 9. Forcei os meus funcionários a trabalharem além da medida, impedindo-lhes, por exemplo, o devido descanso e a presença na Santa Missa aos domingos e dias santos de guarda? 10. Recusei-me a ajudar alguém que estava em extrema necessidade, embora fosse possível fazê-lo? 11. Fiquei triste ou com raiva por ver uma pessoa tinha algum bem material que eu não possuía? 12. Fiquei triste ou com raiva por ver que uma pessoa tinha algum bem espiritual que eu não possuía? Por exemplo, invejar a capacidade intelectual de uma pessoa, invejar a determinação, invejar a força de vontade, as virtudes de outras pessoas. 13. Dei mais valor aos bens materiais do que na minha salvação eterna? Aqui entra também trabalhar demasiadamente buscando os bens materiais, esquecendo do cuidado com a família, buscando querer ficar rico em vez de buscar a santidade, buscar a salvação eterna. 8º mandamento: não levantar falso testemunho.
Contei mentiras que causaram grave dano a uma pessoa ou aos seus bens. Tenho o hábito de dizer mentiras. Toda mentira é pecado, mas apenas as mentiras que causam algum prejuízo grave à honra ou aos bens do próximo são pecados mortais. Então, as mentiras entre o pecado ou é venial ou é mortal. De todo jeito, é pecado. 2. Caluniei alguém dizendo que a pessoa cometeu algum crime ou pecado grave que eu sabia claramente que ela não tinha cometido. Colaborei com a divulgação de calúnias. Reparei a calúnia ou estou disposto a repará-la. 3. Fiz julgamentos temerários a respeito de alguém. Observação: este pecado acontece quando alguém condena interiormente outra pessoa sem ter evidências suficientes para pensar daquele jeito. 4. Falei dos pecados ou defeitos graves de outras pessoas sem necessidade. Tenho o hábito de falar mal dos outros? Este é o pecado da maledicência, que fere a reputação das pessoas sem necessidade. Mesmo que a pessoa tenha feito errado, mas o que você falar vai ajudar a pessoa? Se não for ajudar, então é pecado mortal. E a gente também não tem condição de ver o que a pessoa está pensando ou o que a pessoa está vivendo ou passando. Por isso que a gente não deve julgar. 5. Revelei algum segredo importante, sendo que a pessoa esperava que eu guardasse sigilo? Tenho o hábito de revelar os segredos das pessoas? 6. Provoquei intrigas para criar inimizades entre as pessoas? 7. Jurei falso ou assinei documentos falsos? Usei documentos falsos? Estes foram os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e agora também temos que ver os 5 mandamentos da igreja. Primeiro, recebi a Sagrada Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, por ocasião do tempo pascal. O fiel não é obrigado a comungar em todas as missas, que participa, inclusive, aos domingos e dias santos. Caso ele comungue uma vez no ano, o período da Páscoa já cumpre o preceito da comunhão anual. Mas a missa, a igreja convida os fiéis a comungarem com frequência, né? Não obriga, mas convida. Ainda que a pessoa não comungue, ela precisa ir à missa aos Exatamente. domingos, senão isso caracteriza. Mesmo que você, por exemplo, que a gente falou do caso de segunda união. Tô em segunda união, não posso me confessar, não posso comungar. Mas precisa ir Mas à missa. Preciso e devo ir à missa. Senão vai acumulando mais pecado ainda, né? Ou então, se a pessoa não teve condição, qualquer condição de não comungar, não é desculpa para não ir na missa. 2. Guardei o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão eucarística. O jejum eucarístico consiste em não podermos comer nem beber nada por pelo menos 1 hora antes do momento de comungar. Só é permitido tomar água e remédios. 3. Cumprir o jejum e a abstinência de carne nos dias prescritos pela igreja. Atenção aqui, estão obrigados à lei da abstinência de carne as pessoas que completaram 14 anos de idade, estão obrigados à lei do jejum todas as pessoas que completarem 18 anos de idade, e esta obrigação perdura até os 70 anos. Quando e como fazer o jejum? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, o jejum é o jejum mínimo para cumprir o preceito, que consiste em tomar apenas 3 refeições durante o dia de jejum. É uma refeição completa, mais 2 pequenas refeições somadas que não chegam a formar uma refeição completa. Então, por exemplo, toda quarta-feira de cinza e toda sexta-feira santa, a gente não pode exagerar na comida. Aqui pede 3 refeições. Você, por exemplo, toma um café da manhã bem levinho, um almoço normal e um café à noite bem levinho, para ficar mesmo em jejum. Quando e como devemos fazer a abstinência de carne? Na quarta-feira de cinzas e em todas as sextas-feiras do ano, com exceção à sexta-feira que cair em solenidades da igreja. Quer dizer, todas as sextas-feiras do ano eu tenho que ficar sem comer carne, a não ser que seja um dia de festa, por exemplo, Natal, caiu na sexta-feira, aí eu posso comer. Devemos nos abster de todos os tipos de carne de animal de sangue quente, ou seja, carne de boi, frango, porco, aves e caça. Nesses dias é permitido comer peixes, ovos e frutos do mar. 4. Confessei-me pelo menos uma vez ao ano. 5.
Tenho contribuído para as necessidades materiais da igreja segundo as minhas possibilidades? Segundo as minhas possibilidades, gente. Por exemplo, pagando dízimo ou fazendo doações ou ofertas. Lembra da esmola da viúva. Era pouco, mas era o que ela tinha para dar de coração. Exatamente. É isso, gente. Esse foi o exame de consciência. Depois, também é bom fazer um ato de contrição depois que você terminar de se confessar. Se o padre não te passar, não falar para você, faz o ato de contrição, mesmo assim é bom você fazer, porque o ato de contrição é uma oração assim muito forte para quem tá buscando a confissão. Do vídeo também. Exatamente. É isso. Espero ter ajudado. E dúvidas, exatamente. Né? Qualquer coisa, a gente falou de muito tempo polêmico aqui. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos directs aí, pode deixar no comentário do YouTube, enfim. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Mas lembrando que nada do que a gente falou aqui é uma coisa que a gente inventou, que a gente decidiu que, eu vou falar que não pode. Não. Isso aqui é o que a igreja ensina e se você for procurar no catecismo da igreja, você vai encontrar tudo isso aqui que a gente falou. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você faça aí uma confissão muito abençoada e se liberte de todos os seus pecados. Deus abençoe. Grande abraço.